Voltamos com o programa Toda Mulher, hoje discutindo a respeito dos dados divulgados no dossiê Mulher 2011. Doutora Márcia Noeli, o estupro no Rio de Janeiro aumentou em 25% no caso das mulheres em relação ao ano passado. Por que esse aumento? As mulheres ficaram mais vulneráveis? Sim. Antes da lei nova, agora, 12.015, de 2009, como estava dizendo, existia apenas os registros de ocorrência quando são representantes legais em relação ao abuso sexual da menor. No entanto, agora só existe uma tipificação: estupro. Então, estupro ou estupro de vulnerável. Não existe mais um outro artigo, um outro crime que era atentado violento ao pudor. Qual era a diferença? Estupro: manter relações sexuais mediante violência ou grave ameaça. Qualquer outro ato libidinoso, diverso dessa conjunção carnal, diverso dessa relação sexual, era atentado violento ao pudor. Quer dizer, ou seja, mediante violência ou grave ameaça. Agora não. Qualquer qualquer ato libidinoso, qualquer um, ou então manter relações sexuais, tudo, mediante a violência ou grave ameaça, tudo é estupro. Então, assim, há uma única tipificação para qualquer ato libidinoso. Então, veio a fazer um registro maior de estupro. Não tem mais esse crime de atentado violento ao pudor, e sim estupro, colocou tudo no mesmo parâmetro, né? Isso me pareceu que dificulta, eu não sou técnica no assunto, mas parece que dificulta porque você mascara um pouco, né? Dá uma impressão que ampliou por demais o estupro, quando na verdade houve uma forma de codificar diferente, né? E acrescentou. Você não tem essa Eu acho que a senhora colocou perfeitamente. Eu acho que é exatamente assim. Para nós também, como delegados que temos que tipificar o crime na hora que colocam para a gente, também houve uma dificuldade maior porque colocamos tudo no mesmo parâmetro. Uhum. Então, assim, tanto um ato libidinoso, ou seja, passar a mão ou qualquer outra coisa, está comparado a manter relações sexuais, tudo, né, mediante violência ou grave ameaça. Então ficou tudo mesmo no Agora mesmo crime, a pena o juiz pode variar. Isso, aí depois disso tudo, que fazemos inquérito, que relatamos, que encaminhamos para o Ministério Público, na hora de o juiz determinar a pena, aí sim, a pena é de 4 a 10 anos, se eu não me engano, então o juiz aí coloca uma pena maior ou uma pena menor, dependendo da ação, né? Quando uma criança é violentada, um adolescente, a mãe muitas vezes sabe disso. Por que ela esconde? Por medo de quem? O principal agressor está dentro de casa, às vezes. Pode ser por medo, pode ser porque ela é dependente economicamente. Então, se ela, na verdade, for à delegacia e dizer, olha, ele abusa sexualmente da minha filha, ela perde. E a gente sabe que tem muitas mulheres que são dependentes economicamente, né? Então, são diversos fatores. É o medo, é a vergonha, na verdade, o não querer acreditar, porque existe a dependência também emocional, né? Então, ela fala assim, poxa, esse é o homem que eu amo, não é possível que ele esteja fazendo isso, né? Então, tem todos esses fatores que faz com que a mulher adie tudo isso, ou de repente, olha, já ouvi muitas não, mas algumas mulheres que dizem assim, não, foi ela que chegou e ficou insinuando para ele, uma criança de 7 anos. Né? São desculpas que essa mulher dá para não Isso também tem a ver com uma cultura machista que também está na cabeça de muitas mulheres. Aquela cultura que foi nos passada, que é sempre a mulher a culpada, é sempre a mulher que provoca. Né? Mesmo sendo uma criança, fica isso. Fica, né? Verdade. Ainda no subconsciente, né? Que acaba se tornando ali um empecilho a mais. Mas eu acho que essa dependência, seja emocional ou econômica, é um fator, assim, o fator principal. Agora eu queria saber o seguinte, a mãe, ela pode ser considerada conivente e também ser punida por isso? Sim. Pode mesmo, né? Dependendo das circunstâncias, dependendo de que a gente prove que ela sabia realmente disso, né? Então, nós também indiciamos essa mulher pelo estupro, porque ela está sendo conivente nisso tudo, né?
Nem sempre a gente consegue provar, porque muitas vezes ela diz, não, eu nem sabia disso, né? Mas a gente também busca todas essas investigações para que a gente possa provar e certamente também denunciar essa mãe. A delegacia escuta o adolescente, no caso a criança ou adolescente, para perguntar desde quando isso estava acontecendo e por que isso aconteceu e o que a criança fala? Aqui no nosso município do Rio de Janeiro, nós temos a DECAV, que é uma delegacia voltada para as crianças vítimas de violência. Então, é ouvida essa criança lá na delegacia, nós temos pessoas preparadas para isso, para que possam ouvir. Também nas delegacias de mulheres, nós, na maioria das vezes, como delegadas, nós colocamos uma mulher, uma policial, para que ela possa ouvir essas crianças. De lá, nós encaminhamos para o núcleo de atendimento às crianças e adolescentes, para que elas possam ser, na verdade, ouvidas por psicólogos e possam fazer o estudo de revelação, para que elas revelem realmente, né, se quem foi o abusador, e a gente possa estar continuando o nosso inquérito, colocando esse laudo e possamos encaminhar para o juiz e pedir a prisão. A criança chega a falar que a mãe pediu para não contar, ou o próprio homem que a violentou? As crianças, na verdade, há uma dificuldade muito grande de falar. Elas não sabem nem como falar. Porque para elas o sexo esse sexo, né? É uma questão assim que elas não entendem. Então, para que elas possam falar sobre isso, temos que ter, na verdade, pessoas especializadas para isso, para conversar sobre esse assunto. Mas elas falam, no final elas mostram, né, apontam realmente o abusador, dizem o que aconteceu, dizem que ele, a maioria das vezes, ele ameaça a mãe, olha, se você contar para alguém, eu vou matar sua mãe. Então, elas no final dizem isso, porque há uma ameaça desse abusador, né, com essa criança. Aí elas já, que estão com medo mesmo, né, aí elas não falam. Uma criança que sofre essa violência enquanto criança, quando ela atingir uma idade que ela possa ter relações com outras pessoas, isso vai se tornar um trauma ou não? Pelos estudos, dizem que uma criança com menos de 7 anos de idade, que são abusadas sexualmente, fica uma lesão permanente no cérebro dela. Então, certamente, ela nunca vai esquecer disso. Quer dizer, esquecer não vai ninguém esquecer, mas, na verdade, isso vai ficar muito marcado na vida dessa criança com menos de 7 anos. Com uma criança depois de 7 anos e adolescente, certamente, depois de muito trabalho psicológico, ela vai continuar a vida dela, uma vida comum, né? Mas, certamente, ninguém esquece, né, de um abuso. Bom, a notícia boa é que no dossiê diz que, quanto ao homicídio doloso, registrou-se uma queda de 19,4% no total de vítimas em comparação ao ano anterior, a primeira desde 1991. Nós vimos, né, aquele jornalista que matou a mulher dele, pelo menos, no final de 11 anos, pelo menos preso, né? Mas o que nós lutamos é para que exatamente o homem seja preso quando mata a mulher, porque o problema é histórico, né, como disse aqui nossa deputada, porque em 1500, do descobrimento do nosso Brasil, até 1830, que foi no nosso primeiro Código Penal, nós éramos regidos por ordenações, né, que eram leis filipinas, depois manuelinas, que eram trazidas de Portugal. Então, em um dos artigos dizia, homem, se você ver sua mulher em adultério, pode matá-la. Então, isso era legal. Isso, na verdade, o homem podia matar a mulher se visse a mulher dele em adultério. Imagina isso, como é que ficou ainda na mente dos homens, que acha que ele pode matar mesmo a mulher. Então, é para isso mesmo que a gente combate. Nos anos 70, né, que teve aquelas mortes, né, de mulheres da classe média, que chamou a atenção da sociedade, o movimento feminista, Quem Ama Não Mata, né, que acabou virando série de TV com esse mesmo título do slogan, isso tudo fez com que a sociedade começasse a pensar isso, né? Porque os maridos matavam e ganhavam penas muito pequenas porque diziam, matei em defesa da honra. Isso. Né? E é o caso desse jornalista, matou uma ex-namorada, né? E ficou esse tempo todo fora, mesmo confessando,
e agora vai pegar 2 anos de cadeia. E olhe lá, porque a defesa ainda continua trabalhando, querendo dizer que ele está já idoso e por isso não precisa cumprir toda a pena, ou seja, 2 anos, né? Para quem matou pelas costas ainda, né? Duplamente covarde, né? Então, é por tudo isso que a gente quer, né? Que a gente luta né, e sonha que não haja tanta violência na sociedade, mas dentro de casa especialmente. O que mulheres como nós, como vocês, pensam, então, das mulheres que em alguns países são apedrejadas até a morte? O que o movimento feminista pensa disso? Em alguns países, até hoje, a mulher que comete adultério é morta a pedradas. Olha, recentemente, né, não sei se foi ano passado ou retrasado, o próprio ex-presidente Lula, né, se colocou contrário, né, a uma mulher que estava para ser apedrejada, fazendo um ato até considerado, né, que não era um ato favorável às boas relações, porque sempre tem essa história, né, até onde vai a cultura e o respeito de um país ao outro país e até onde vai o desrespeito, aquilo que extrapola o direito do ser humano, né? Então, nesses casos, eu acho que extrapola o direito do ser humano e eu acho que a gente tem que combater, sim. E aí, repetindo Che Guevara, né? Se você se indigna com uma injustiça, então você é companheiro, você é companheira. Eu acho que a gente tem que se indignar, sim. Só uma última informação. Pelo 3º ano consecutivo, os municípios de Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo e Caxias, da Baixada Fluminense, figuram no topo do ranking de violência contra as mulheres e o crime mais comum é a ameaça. Por quê? Na verdade, nesses municípios que você falou, existem delegacias de mulheres. Então, as mulheres estão indo mesmo à delegacia, como nós já abrimos o programa dizendo, estão indo à delegacia de mulheres registrar. Então, os registros são maiores porque as mulheres estão indo à delegacia. Parabéns pelo seu trabalho lá, pela doutora Marta Rocha, né? Muito que está fazendo também um belíssimo trabalho. Parabéns para a senhora como deputada e como presidente do Conselho, porque é isso que nós queremos mesmo, né? Deputadas que ainda são tão poucas em todo o Brasil, né, para que a gente possa, como poder legislativo, poder judiciário, poder executivo, a gente possa estar unidas mesmo, né, no combate. Mulheres corajosas, então. Isso. Obrigada pela participação de vocês. Nosso programa acabou, espero que você tenha gostado. Se quiser revê-lo, é só acessar o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.